Olá, bem-vindos ao programa Direito e Cidadania. Estamos aqui mais uma semana para tratar de um novo tema, mas essa semana vai ser um pouco diferente. Por que vai ser um pouco diferente? Porque eu não trouxe nenhum convidado. A dinâmica nossa de hoje vai ser a seguinte: vamos saber como ler uma lei. Por que como ler uma lei? Porque a lei ela tem artigo, inciso, parágrafo, alínea e uma série de complementos que a gente fica meio em dúvida na hora de ler. Talvez para quem seja do ramo da área jurídica não seja tão complexo, mas para você, cidadão, que não costuma lidar com isso no seu dia a dia, acaba sendo uma questão um pouco diferente. Você fica na dúvida: o que será que é esse parágrafo? Por que será que é parágrafo e inciso? Qual que é a diferença? Esse programa vai tratar justamente disso, porque nem todo mundo sabe dessas considerações. Para mim, isso teria que ser dado nas escolas já. É uma questão básica, para que o cidadão saiba os seus direitos e saiba como buscá-los. Vamos iniciar então pelo seguinte: toda lei ela vai ter que ter um número e uma data. Então, a lei tem o número 9.000 e alguma coisa, do ano de 90 e tanto. Então, a lei ela tem o número e a data. Quando você for fazer uma pesquisa de lei, você joga lei número, barra, data. E aí fica mais simples de se pesquisar. Após você achar o número e a data da lei, você clica nela, que vai aparecer na sua ferramenta de busca, e entrando nela você vai encontrar uma ementa, ou seja, uma descrição. O que seria isso? Essa lei dispõe sobre tal e tal tema. Pois bem, após a ementa, você vai encontrar lá um rol de artigos, porque uma lei basicamente ela é feita de artigos. E os artigos, eles nada mais são do que os pontos determinados da lei. Ou seja, eu fiz um resuminho aqui para poder explicar melhor para vocês, para ser mais claro. E nesse resuminho ele fala que o ideal é que ele não seja tratado de diversos assuntos dentro do mesmo artigo. Então um artigo ele deve tratar de um assunto específico. Caso surja um novo assunto, você passa para um próximo artigo. E assim por diante. E os artigos eles devem ser numerados em sequência ordinal, ou seja, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e assim até o artigo 9º. Após o artigo 9º, ele vai ser numerado da seguinte maneira: artigo 10, artigo 11, artigo 12, 13 e assim sucessivamente. Sempre os números normais. Nunca você vai encontrar algarismo romano no artigo. O artigo ele vai ser o famoso algarismo arábico. Agora vamos falar um pouco do parágrafo. O que seria o parágrafo? O parágrafo, geralmente, ele é uma exceção à regra exposta no artigo. Então, no artigo você tem uma regra. Esse artigo determina que... Eu já vou dar um exemplo para vocês já. Deixa eu só falar do parágrafo. Então, qual é o símbolo do parágrafo? Eu vou colocar aqui do meu lado, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui é o parágrafo. E aí, com esse símbolo aqui do lado, vocês vão saber que aqui tem um parágrafo. E aí você vai ter lá o artigo 1º ao 9º e do 10 para frente. E você vai ter em alguns artigos os parágrafos. Então você vai ter parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, também da mesma maneira que no artigo. E a partir do 10 você vai ter parágrafo 10, parágrafo 11, 12 e assim sucessivamente. Ele vai estar presente somente dentro dos artigos. Então você nunca vai ver um parágrafo separado de um artigo. Sempre você vai ter um artigo e dentro dele um parágrafo. O parágrafo nunca vai ser independente. Há uma outra peculiaridade sobre os parágrafos. Quais são? Quando o parágrafo for um parágrafo sozinho, ele é chamado de parágrafo único. E quando o parágrafo for único, esse parágrafo vai estar escrito parágrafo único. Não vai ter aquele símbolo que eu citei aqui, que apareceu aqui pra gente. Vai ser um parágrafo único. Ademais, se tiver parágrafo 2º, 3º, 4º, estará normal. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Então vamos para um exemplo? Bom, eu tenho aqui esses livros que para vocês até agora só serviu para enfeite, né? Vamos usar aqui um desses livros para que a gente possa ter acesso a um artigo de fato que possa dizer a respeito do que estamos falando. Eu peguei como exemplo aqui o artigo 31 da Constituição Federal. O artigo 31 da Constituição Federal, ele fala sobre as competências dos municípios. Então é um artigo específico para os municípios. Ele diz o que o município deve fazer ou deixar de fazer, como fazer e uma série de disposições. O artigo 31, ele diz... E esse, memorizem, é o artigo, não o parágrafo, não o inciso, é o artigo. Ele diz: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei.
Então ele fala que o legislativo exerce um controle externo e o controle interno da administração pública, qual seja a prefeitura municipal, ela vai ter um controle interno e será exercido pelo poder executivo. Então lembra daquele vídeo de separação de poderes? A gente tem aqui claramente a separação entre legislativo e executivo, onde legislativo exerce o controle externo, executivo, controle interno. Desta forma, a gente tem no artigo 31, após essa cabeça do artigo, que é o famoso caput. Quando vocês verem a palavra caput, ela geralmente aparece entre aspas, porque é uma palavra que vem do latim, significa cabeça. É a cabeça do artigo. Então você tem o artigo 31, acabei de ler a cabeça do artigo 31. E agora você tem o corpo do artigo, que seria o parágrafo, o inciso e etc. No caso do artigo 31, ele vai ter os parágrafos. Então eu vou dar um exemplo, só o parágrafo 1º, para que vocês entendam. Parágrafo 1º do artigo 31. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então, o parágrafo, via de regra, ele vai dispor sobre uma exceção ao artigo. O artigo ele tem a disposição dele e o parágrafo ele vai falar de uma coisa à parte ao que está escrito no artigo. Nesse caso, ele fala que o controle da Câmara Municipal, que é o controle externo, como foi citado na cabeça do artigo, ele será exercido com auxílio dos tribunais de contas e tudo mais, uma informação que não estava no artigo, entendeu? Não estava presente. E o parágrafo nos trouxe uma informação nova, uma informação que não estava presente no caput do artigo. Bom, vamos falar agora então sobre o inciso. O que seria o inciso? O inciso, na verdade, ele sempre vai estar contido em um artigo ou em um parágrafo. Então, para simplificar, o parágrafo sempre está contido num artigo. Já o inciso, ele pode estar contido dentro de um parágrafo ou dentro de um artigo. Os incisos, eles são como se fossem itens. Portanto, você sempre vai encontrá-los em algarismos romanos. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, sempre com o algarismo romano. O palitinho, o Vzinho, o Xzinho, etc. Então é simples de você localizar um inciso. E o inciso ele visa detalhar. De que forma? Eu separei aqui também um outro exemplo para ser dado sobre o inciso, que seria, por exemplo, no artigo 12 da Constituição Federal, ela dispõe sobre a nacionalidade no nosso país. E ele diz no caput, são brasileiros, : Simples, é um caput de artigo. E dentro desse caput de artigo, ele vai ter, inciso 1º, natos, que são os brasileiros nascidos no Brasil. Ele dispõe, na verdade, quais são os brasileiros natos. Ele dá um rol de alíneas, que eu vou explicar já o que são, para dispor sobre esse inciso 1º, o que são os brasileiros natos. E temos o inciso 2º, que diz naturalizados. E ele vai dar um rol de alíneas também, que dispõe sobre o que seria um brasileiro naturalizado. Pois bem, então vamos explicar agora o que seria uma alínea. A alínea, na verdade, ela é uma subdivisão. Enquanto temos um inciso, que ele, na verdade, é a divisão de um caput, de um parágrafo, ele determina normas separadamente, a linha geralmente ela vai ter conexão entre a linha A, a linha B, a linha C. Pois bem, vocês já sabem agora que a linha é expressa através de letras. Letras minúsculas, via de regra. Então a gente tem o exemplo que eu dei aqui, que é o artigo 12. O artigo 12, como eu já disse, ele dispõe que são brasileiros. E seu inciso 1º diz natos. E as alíneas vão definir quais são os brasileiros natos. A linha A ela dispõe que os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Esse poderá ser considerado um brasileiro nato. A linha B diz que os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, são alíneas que elas guardam conexão entre elas. Isso seria a definição de alínea. Ela é uma subdivisão dentro de um inciso, dentro de um parágrafo, dentro de um artigo, que ela tem conexão entre uma e a outra. Então, vou chamar um intervalinho rápido e a gente volta para poder encerrar, porque hoje o programa não pode ser demorado, para não cansar você, telespectador. Voltamos em breve.
TVLP, a nossa TV. Com uma visão renovada sobre a comunicação, a TVLP chegou para levar até você as informações em tempo real. Nosso grupo sabe da importância da notícia verídica, transparente, imparcial e, acima de tudo, com qualidade. TVLP, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Direito e Cidadania e, para encerrar, vamos saber um pouco sobre o que são os atos normativos. Falei agora como você interpreta uma lei, mas isso também se aplica não apenas às leis, mas também a resoluções, a decretos, que via de regra seguem esse padrão de escrita jurídica. E vamos definir então a diferença entre lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional e medida provisória. São 4 atos normativos básicos que talvez você, cidadão, não conheça a diferença entre eles. Então vamos rapidinho elencar quais são essas diferenças. A lei ordinária, como eu coloquei aqui no meu resuminho, é a lei típica, ou seja, ela é a mais comum, ela é aprovada pela maioria simples dos parlamentares. Então, o que seria uma maioria simples? Se você tem 10 parlamentares votando, a maioria simples seriam 6, a metade e mais 1. Já a lei complementar, ela é um pouco diferente. A lei complementar, ela se difere da lei ordinária porque ela exige o voto da maioria absoluta dos parlamentares para ela ser aprovada. E ela deve ser usada simplesmente para poder regulamentar assuntos específicos. A Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica dos Municípios, elas dispõem que determinados assuntos, eles precisam de lei complementar para dispor a respeito deles. Por exemplo, o Código Tributário Nacional, ele tem valor de lei complementar. Algumas leis complementares, elas têm o peso da Constituição ter determinado que elas deveriam existir. Então, isso também é básico. Então, temos a diferença entre lei ordinária e lei complementar. São leis votadas pelos parlamentares. No caso do Congresso Nacional, temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E uma lei ordinária ou uma lei complementar deve passar via de regra pelos dois. No caso do Estado, é na Assembleia Legislativa. E, no caso dos municípios, a Câmara dos Vereadores. A emenda constitucional era um pouco diferente. Alguém aí já ouviu falar sobre cláusulas pétreas da Constituição? As cláusulas pétreas são as cláusulas, são os artigos, incisos e alíneas e parágrafos que não podem ser alterados. Mas algumas outras cláusulas, alguns outros elementos da Constituição podem ser alterados. E a Constituição, dentro dela, ela determina quais são esses pontos que podem ser alterados e as formas como eles devem ser alterados. E ela dispõe que é através de uma emenda constitucional essa alteração. Então a emenda constitucional ela não é lei, nem ordinária, nem complementar, mas sim ela é uma proposta para mudança na Constituição. E só vale para isso. E temos também a medida provisória. O que seria a medida provisória? Ela tem um valor de lei, mas ela não é lei. Ela não visa alterar a Constituição, mas ela visa dispor sobre um assunto específico. Ela vem, via de regra, do presidente da República. E o presidente da República, e ele pode fazê-la em caso de relevância e urgência em determinados temas ou assuntos. E a medida provisória ela tem força e vigência de lei. E ela perde a eficácia se ela não for convertida em lei dentro de 60 dias pelo Congresso Nacional. Mas é prorrogável por mais 60 dias. Então, o presidente da República ele vai editar uma medida provisória. Essa medida provisória vai para a Câmara, para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, e lá no Congresso Nacional eles podem converter essa medida em lei ou extingui-la, mas ela vai ter a sua vigência por determinado prazo. Sempre acontece quando tem uma necessidade muito urgente, uma medida provisória. Então agora acho que ficou clara a definição: lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional e medida provisória. São 4 atos normativos dentro do direito, chama-se atos normativos, essas possibilidades. São 4 atos normativos que têm total influência sobre as nossas vidas e que muitas vezes a gente nem sabe o que significa. A gente ouve no jornal, a gente lê, a gente às vezes fica sabendo, mas a gente não tem a real dimensão do que seria aquilo. Então, espero ter esclarecido para você, telespectador, o que são esses atos normativos,
como você tem acesso à lei, o que dispõe cada artigo, parágrafo, inciso, para que fique tudo claro, para que nos nossos próximos programas vocês possam buscar na lei tudo que eu falo aqui, para que vocês vejam que tem uma importância real o que está lá escrito. Às vezes eu falo de um artigo apenas, mas o próximo artigo é de maior interesse para você do que o que eu citei aqui. Então é bacana que você jogue lá no Google agora, já que já sabe como fazer, e pesquise determinada lei, pesquise a Constituição Federal, pesquise como funciona tudo isso. Porque é assim que o nosso país consegue dar passos à frente e não passos atrás. Coisa que a gente foge, né? Então, ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um programa. E em breve teremos ideias novas por aí. Estamos tentando melhorar para vocês, para que fique um programa mais atrativo, para que fique um programa mais dinâmico. E conto com os comentários, com a cooperação de vocês, com a colaboração. Agradeço as páginas do Facebook que aderiram os nossos vídeos, que estão compartilhando, que estão divulgando, aumentando as visualizações, porque é uma utopia, como eu sempre digo, mas a gente está nessa busca de chegar mais próximo da nossa utopia. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Então, vamos lá. Pau, Marcos! Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Olá! Hã? Você falou alguma coisa bem na hora que eu falei. Hã? Não? Eu que ouvi demais, então. Detalha o que seriam os brasileiros natos. E no inciso 2º, ele vai ter aqui... Ô, cacete, sumiu o inciso 2º. Achei. Estrangeiros. Vai apresentar sua televisão, sua TV, Caiu tudo. os futuros.